Nossas Bíblias no livro de Atos, Atos capítulo 6, verso 1 ao verso 7. Como os irmãos sabem, já há 2 semanas tem sido divulgado aqui e no nosso boletim que no próximo dia 22 de setembro estaremos aqui promovendo a eleição de um presbítero e também 17 diáconos. E, diante desta assembleia, estamos nos dedicando a instruir a igreja do ponto de vista bíblico e também constitucional sobre como devemos proceder diante dessa assembleia que se aproxima. Há no nosso boletim detalhes importantes que todos precisam observar. Nesta manhã, leremos Atos capítulo 6, verso 1 ao verso 7. Não farei aqui uma exposição nos moldes que eu estou habituado, mas quero apenas destacar nesta manhã as ênfases dadas desde o princípio da igreja primitiva, da igreja cristã, quanto à função que seria posteriormente ocupada pelos presbíteros e também, já desde então, para os diáconos. Atos capítulo 6, verso 1 ao verso 7, nós lemos o seguinte: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos. Senhor, te pedimos que neste momento o Senhor fale aos nossos corações e nos instruas para que, diante da assembleia que se aproxima, tenhamos, ó Deus, a firmeza de escolhermos aqueles que representam ou que atendem adequadamente aquilo que a Tua palavra preceitua para a liderança, para cargos oficiais da igreja. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a observar a Tua palavra mais do que qualquer outra coisa e a atendê-la. Nós te pedimos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou aqui trazendo basicamente 3 ênfases. A primeira sobre o princípio da organização da igreja, depois sobre as orientações constitucionais da IPB, com base nas instruções aqui da Palavra de Deus, e por fim, estarei também trazendo algumas orientações para a igreja, algumas instruções para a igreja, diante de tudo isso que estaremos vendo aqui nesta manhã. No início do livro de Atos, lemos, já desde o primeiro capítulo, Jesus, antes de subir aos céus, determinando aos discípulos para que fossem a Jerusalém, e em Jerusalém aguardassem a descida ali do poder do Espírito Santo sobre eles. Isso está registrado em Atos, capítulo 1, verso 4 ao verso 5. Então, ao descer sobre eles o poder do Espírito Santo, eles seriam testemunhas da ressurreição em toda parte do mundo. Em obediência, eles foram para Jerusalém e perseveraram em oração naquele lugar. Os 11 discípulos, mulheres, Maria e também os irmãos de Jesus, como diz Atos capítulo 1, versos 13 ao verso 14, estavam ali no cenáculo, orando, buscando, e eles estavam esperando, aguardando, unânimes em oração, aguardando a descida deste poder que havia sido prometido pelo Senhor Jesus. Então, naquele contexto, havia uma assembleia de 120 pessoas, é o que diz o verso 15 do capítulo 1 de Atos.
Veja que de 11 discípulos, agora já há 120 pessoas reunidas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quando estavam reunidos, o Espírito Santo encheu todos eles. Isso está em Atos capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar das grandezas de Deus, conforme o verso 11 do capítulo 2, em muitos idiomas. E esses idiomas estão aí indicados no verso 8 ao verso 11. Cumprindo-se, portanto, aquilo que Jesus havia prometido. Essa experiência foi alvo de ceticismo de alguns judeus que levantaram falsas acusações contra os discípulos. Pedro, vendo aquela situação de uma certa confusão e dificuldade, ele se levantou e resolveu então fazer um discurso que começa no verso 14 e termina no verso 41. Verso 41. Ele faz uma exposição das Escrituras, mostrando como Jesus era o prometido e como tudo foi encaminhado por Deus para manifestar a salvação, e agora era isso que estava sendo anunciado em Jerusalém. Ouvindo, verso 37, todas essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A palavra de Pedro foi para que eles se confessassem os seus pecados, se arrependessem deles, e eles haveriam de receber o dom do Espírito. Naquele mesmo dia, como diz o verso 41, houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas que se arrependeram e foram batizadas. E com a continuidade do testemunho de Jesus pelos apóstolos, o número de crentes continuou crescendo. Se você puder acompanhar, capítulo 2, verso 47, diz que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Verso 4 do capítulo 4, o número de homens subiu para 5.000 dos que aceitavam a palavra. Diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E mais, capítulo 5, verso 14, diz que crescia mais e mais a multidão de crentes. Verso 1 do capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, e no verso 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. A igreja da Nova Aliança, sob a ação do Espírito Santo, crescia expressivamente naqueles dias. Não foi resultado da inteligência, não foi resultado dos investimentos financeiros, não foi resultado da localização da história da igreja. Foi resultado da ação do Espírito Santo na vida de todos aqueles que criam. O crescimento da igreja, portanto, representou o crescimento individual de todos os crentes. E assim, naqueles dias, se multiplicava o número de discípulos sob a operação, sob a ação, sob o poder do Espírito Santo, assim como Jesus havia prometido. Estudos exaustivos do Novo Testamento indicam que naqueles dias havia em Jerusalém uma média de 20 a 35.000 pessoas. Isso para termos aí uma ideia, mais ou menos, do tamanho da igreja ali em Jerusalém. E como a igreja cresceu rapidamente naquele contexto. O texto de Atos 6, de 1 a 7, indica uma nova fase no desenvolvimento da igreja do Novo Testamento. Até ali os apóstolos tinham toda a responsabilidade. Eles que tinham que dar testemunho a respeito de Jesus, eles que tinham que ensinar a doutrina, combater as especulações e falsos testemunhos, e também eram eles que recebiam todas as doações dos crentes, porque para a festa de Pentecostes, capítulo 2, muitos migraram para Jerusalém, foram para Jerusalém participar daquela festa. O que aconteceu é que eles conheciam as profecias. Quando eles perceberam o que estava acontecendo ali, por causa do poder do Espírito Santo e o testemunho dos apóstolos, eles decidiram ficar em Jerusalém. O que era para ser uma temporada curta se tornou uma temporada longa. Então, os crentes passaram a se mobilizar para assistir aqueles que estavam ali e que não tinham lugar para ficar, não tinham o que comer, e os próprios crentes, de modo solidário, fraterno, começaram a trazer aos apóstolos bens que tinham sido vendidos, propriedades,
e eram depositados aos pés dos apóstolos. E os apóstolos tinham que, além de darem testemunho a respeito da ressurreição, além de ensinarem a doutrina, combater os falsos mestres, as especulações daqueles dias, eles tinham também a responsabilidade de distribuir as riquezas e assistir os pobres na cidade de Jerusalém. Então, devido ao rápido crescimento da igreja, os apóstolos passaram a ser pressionados pelas necessidades do povo. Típico de toda igreja que cresce. A igreja cresce, então as pressões começam a surgir. Reclamações, murmurações, insatisfações, preferências não atendidas de um grupo, de outro grupo, e não é diferente naquela época, não foi diferente naquela época em relação à nossa época de hoje. Toda igreja que cresce, ela passa por estas dificuldades. Então, o início da organização da igreja indicou as principais funções das lideranças agora destacadas. Foi, portanto, estabelecer uma organização, uma ordem funcional para garantir que tanto a palavra pudesse ser pregada, como também os crentes assistidos. Então, quanto aos apóstolos, nós lemos qual era a função deles passou a ser a função prioritária deles, ou a foco, a concentração da função deles a partir desse contexto. Dedicação ao ensino, organização e também governo. Nós lemos no verso 2 a palavra dos apóstolos diante daquela murmuração dos helenistas, porque as suas viúvas não estavam recebendo de forma frequente as doações para a sua manutenção. Os apóstolos disseram o seguinte: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. No verso 4, eles disseram o seguinte: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles tinham, a partir dali agora, um foco, que é a dedicação às orações e ao ensino da palavra de Deus. No verso 3, nós vemos também uma referência que eles não abrem mão, porque eles entendiam que este era um encargo exclusivo deles, que era o encargo de governo. No verso 3, nós lemos o seguinte: escolhei, os apóstolos é quem estão dizendo isso, estabelecendo isso, inclusive os critérios da eleição. Os apóstolos disseram: escolhei dentre vós 7 homens. Primeiro, os apóstolos que autorizaram a eleição, os apóstolos estabeleceram o número dos que seriam eleitos, e os apóstolos escolheram, inclusive, quem deveria ser eleito, homens, e estabeleceram os critérios. E também se estabeleceu ali qual seria a função desses eleitos. O verso 3 diz que eles seriam encarregados deste serviço de servir às mesas. No verso 6, depois de eleitos aqueles 7 homens, o que diz é que eles foram apresentados diante dos apóstolos. E estes, no ato de ordenação, de instalação desses oficiais, orando, lhes impuseram as mãos. Vemos já no princípio, na igreja primitiva, que os apóstolos tinham ali o foco, a concentração de se manter dedicados às orações, ao ensino da palavra de Deus, ao ordenamento da igreja e também ao governo da igreja. Quanto aos diáconos, nós vemos no verso 1 uma demanda. As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, diante desta necessidade de socorro, de assistência, de cuidado, verso 2 diz que eles tinham que servir às mesas. Aqui, servir às mesas tem uma referência à ordem na igreja. Enquanto os apóstolos estão dedicados às orações, estão dedicados ao ensino da palavra de Deus, os diáconos tinham que se preocupar com uma função igualmente importante naqueles dias, que era de servir às mesas, não deixando que ninguém passasse por alguma necessidade. Verso 3, os apóstolos disseram: eles serão encarregados deste serviço, assistir aos necessitados. O diaconato surgiu para proteger o ministério da palavra e o cuidado social do povo de Deus. Veja a importância aqui declarada no texto da Escritura sobre os diáconos. Se eles não desempenham adequadamente a sua função, o ministério pastoral passa a ser pressionado e, portanto, o ministério da palavra e a dedicação às orações prejudicados. Por isso os diáconos foram, diante ali daquela necessidade, estabelecidos por decisão dos apóstolos.
Diante de dessas ênfases ministeriais aqui dos apóstolos e também dos diáconos, quero fazer rapidamente uma exposição sobre o ambiente dessas verdades dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela está organizada sob a orientação de determinados documentos. São basicamente 4 documentos centrais. Quanto à doutrina, nós temos a Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos maior e breve. São nesses documentos que nós tomamos conhecimento da doutrina oficialmente adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Sobre a liturgia, nós somos orientados por 2 documentos basicamente: Princípios de Liturgia e Carta Pastoral e Teológica sobre Liturgia, aprovada pelo Supremo Concílio da nossa Igreja. Sobre as disciplinas eclesiásticas, nós temos o Código de Disciplina. Nenhum pastor tem autoridade para disciplinar qualquer membro. A disciplina eclesiástica é sempre uma aplicação do conselho, observando criteriosamente o que a palavra de Deus fala a respeito e define o que é pecado, e o procedimento adotado no processo disciplinar vem através está previsto nesse documento, Código de Disciplina. Então, nenhum conselho age de maneira pessoal ou subjetiva ou conveniente. Existe um documento que normatiza todo o procedimento do conselho em relação a crentes faltosos e contumazes. Sobre o sistema de governo, nós temos a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa Constituição, ela prevê como uma igreja local deve funcionar, em todos os seus detalhes, mostrando atribuições, direitos, deveres, e tudo isso refletindo a necessidade bíblica de que haja ordem, de que haja justiça, de que haja decência na casa de Deus. E todo o procedimento na Igreja Presbiteriana do Brasil deve observar a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nenhum pastor tem o direito de, depois de ordenado, fazer da igreja o que ele acha que a igreja, o que ele pensa a respeito da igreja. Nenhum pastor tem essa liberdade. Nenhum pastor tem esta possibilidade de fazer isso. E se agem de modo contrário à Constituição, estão ferindo princípios de unidade na igreja. Então, nós temos uma Constituição que diz, que orienta como a igreja presbiteriana deve funcionar. Então, todos os candidatos, antes da eleição, necessitam estar perfeitamente conscientizados desses documentos, pois deverão sujeição às suas orientações. Então, qualquer tipo de, mas a Constituição não é a palavra de Deus. De fato, não é a palavra de Deus. Mas como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós aceitamos e nós prometemos observar esses documentos, por entender que eles existem justamente para preservar a nossa unidade. Então, se porventura algum homem da nossa igreja foi e tem sido indicado para o processo de eleição que se aproxima, já comece a se dedicar à leitura desses documentos, porque eles serão parâmetro para aquilo que nós estaremos exercendo e continuaremos exercendo e observando e cumprindo aqui na nossa igreja. A Constituição da Igreja, observando a palavra de Deus, define no seu artigo 50 que o presbítero regente, na Igreja Presbiteriana nós temos o presbítero docente, mais conhecidos como pastores, e tem o presbítero regente, mais conhecidos como presbíteros. O presbítero regente porque tem uma atribuição de governo, de administração eclesiástica. O presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina, e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Essa é a função do presbítero, ou a sua definição. No artigo seguinte, artigo 51, diz o seguinte, que cabe ao presbítero regente levar ao conhecimento do conselho as faltas que ele não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Então você imagina um pastor tentando abordar, pastorear, visitar, aconselhar toda uma igreja. Ele não consegue, e porque ele não consegue, a igreja vive passando por deficiências no seu cuidado pastoral. É para isso que nós temos também os presbíteros regentes,
para que eles tomem a iniciativa de cuidar, de corrigir, de exortar, que aqui é usada a palavra de admoestar, de modo pessoal e particular, e somente aqueles casos que ele não consegue mais tratar, então deve ser comunicado ao conselho. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos ou os novos na fé, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar ao pastor os casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais e representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Quanto aos diáconos, a Constituição define no seu artigo 53 que o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão a supervisão do conselho. A junta diaconal, ela está debaixo da autoridade do conselho. É supervisionada, é orientada e cabe à junta diaconal esta submissão consciente às determinações e orientações do próprio conselho. Dedicar-se especialmente, aí vem as atribuições definidas pela Constituição. Arrecadar ofertas para fins piedosos. Alguém está passando necessidade, então a junta diaconal tem a atribuição de promover o que for necessário para arrecadar aquilo que suprirá a necessidade dos necessitados. Cuidar dos pobres, doentes e inválidos. Por isso a nossa junta diaconal, que é uma junta bastante dedicada e zelosa, vem fazendo frequentemente visitas, especialmente aqueles que estão passando por momentos de enfermidades, alguma limitação. A junta diaconal tem se dedicado ainda mais às visitações. Cuidar da ordem e da reverência nos locais públicos, nos locais de cultos. Então a junta diaconal, ela não apenas tem o encargo de cuidar ali, de distribuir os boletins. Toda a ordem e a organização e a reverência dentro dos locais de culto é responsabilidade da junta diaconal. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem nas dependências da igreja. E acrescenta que os presbíteros e diáconos, no artigo 55, devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Diante disso tudo, quero trazer agora algumas orientações à igreja para que toda a igreja esteja bastante consciente e também bem instruída para o processo de indicações e também de eleição que se aproxima. Primeiro, deve conferir as exigências bíblicas para o oficialato e usá-las como critérios para a indicação, que vai até o dia 8 de setembro. Os irmãos têm, membros comungantes, esse direito, esta responsabilidade de fazer indicações, observando as exigências bíblicas, e também de, no dia da Assembleia, votar de maneira consciente nos nomes que julgar adequados biblicamente para o exercício de tão grande responsabilidade na casa do Senhor. Segundo, deve realizar um exame cuidadoso para verificar se a vida do candidato confere com as qualificações exigidas por Deus na palavra do Senhor. Terceiro, deve indicar somente aqueles nomes que, uma vez eleitos em assembleia, seguramente serão responsáveis em suas funções. E aqui eu quero trazer duas observações. Uma pessoa que não está fortemente comprometida com as necessidades pastorais ou diaconais regulares das pessoas, não oferece garantia que será depois de eleito. A igreja precisa ser, nesse sentido, bastante atenciosa. A igreja não pode ser ingênua, pensando que se não dedicam as suas vidas a essas funções antes de serem eleitos, se dedicarão depois de eleitos, visto que homens vocacionados por Deus para o oficialato provam que são pelo compromisso público, antes de assumirem quaisquer cargos oficiais. Uma maneira de nós identificarmos pessoas vocacionadas por Deus é saber como que ela se comporta sem o cargo. Porque se sem o cargo ela é negligente, ela não tem zelo,
ela não participa assiduamente das programações da igreja, ela não tem preocupação com o irmão, não visita, não ora, não tem preocupação e desejo de ensinar, não está participando de ações evangelísticas, é um sinal de que essa pessoa, depois de eleito, agirá da mesma maneira. E a igreja não pode permitir que oficiais, homens ocupem cargos oficiais na igreja, não estando qualificados para atender, não o cargo apenas, mas as atribuições que o cargo exige. Deve evitar qualquer forma de campanha a favor de um ou de outro candidato. Isso é inadequado no meio do povo de Deus. Lá fora, na democracia, os pressupostos da democracia lá fora permitem isso, mas dentro da igreja, nós não podemos permitir isso, porque nós, tudo o que fazemos, visa a glória de Deus e a observação da palavra de Deus. Nós não funcionamos na igreja como nós vemos funcionar lá fora. Nós temos na igreja um sistema de governo que não é, em certo sentido, democrático, mas teocrático. Nenhum presbítero, nenhum pastor representa qualquer grupo de opinião dentro da igreja. Eles representam a opinião de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, qualquer tipo de campanha feita dentro da igreja não é bem vista, pois não contribui para um pleito eclesiástico pacífico, reverente e confiante na ação do Espírito Santo. Por fim, devemos orar constantemente, pedindo a Deus discernimento para fazer a indicação e votar nos candidatos ao oficialato, participando atenciosamente de todo o processo. E diante dessas instruções, nós pedimos a todos que se preparem, que orem e que no dia da eleição tenhamos aqui o privilégio de participar da obra do Espírito Santo no nosso meio. Vamos orar?